Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje irei responder as perguntas da semana, perguntas e respostas de número 56. Muitas perguntas com relação a adubos, tá certo? E vamos lá, né? Vamos responder as perguntas. Tá certo? Fique até o final do vídeo, tem muitas perguntas interessantes aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Agradeço a vocês, né, que estão sempre fazendo pergunta, interagindo com a gente aqui. Eu não consigo responder tudo isso no mesmo dia, tá certo? Mas a gente tem feito aqui a possibilidade e muitas dessas perguntas, né, a gente já está finalizando um livro, né, de 501 perguntas e respostas, tá certo? Logo a gente vai lançar esse livro, ok? E a gente vai fazer uma live, né, do lançamento do livro, tá certo? Vamos lá, né? Então, a primeira pergunta encaminhada pela Joana Lima, ela pergunta se pode usar o bocache e o coach ao mesmo tempo nas suas plantas. Olha, Joana, na verdade, eu já comentei sobre isso nos outros vídeos, né? Sobre o bocache, tá? Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho. São vários vídeos sobre bocache que eu já comentei, tá? Eu acho que você não deveria fazer isso, porque no coach existem adubos químicos, né, que pode prejudicar a ação dos micro-organismos, tá certo? Então, eu não aconselho você fazer a adubação dessas duas fontes, químicas e biológicas, ao mesmo tempo. Ou você faça a biológica ou você faz a química, tá certo? Senão você vai estar, na verdade, destruindo os micro-organismos benéficos, né? Encontradas no bocache, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Nanalana Garcia, né? Ela pergunta se é um determinado tipo de adubo comercial muito conhecido, tá? Pode atrair moscas do Fungus gnatz, ok? Como é que é o adubo que vai atrair as moscas dos Fungus gnatz, tá certo? No caso das moscas do Fungus gnatz, ela é atraída, tá certo? Pela presença, tá, de determinado fungos e algas que crescem em cima de substratos, tá certo? Então pode ser tanto químico, pode ser tanto orgânico, né? As primeiras evidências, né, de problemas sérios de Fungus gnatz foram detectadas com produtores profissionais de plantas, né,
que na verdade só utilizam até hoje adubos químicos, tá? Então, falar que um adubo X ou Y vai atrair as moscas, né? Isso não é tão a realidade, tá certo? Então a gente encontrou moscas de fungos guinates em produtores basicamente que usavam adubos químicos, ok? Então não acho que isso seja verdade. Agora, que alguns tipos de adubos orgânicos atraem moscas, isso é verdade. Mas nem todas as moscas são moscas do fungus guinates, tá certo? Então, muita gente está colocando um alarde, né, que não é bem essa a realidade. Eu já comentei aqui de várias alternativas, né, até de uso de TNT cobrindo só o vaso, né, não a planta, que tem teve efeito muito interessante no controle do fungus guinates, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? A terceira pergunta é encaminhada pelo Rodrigo Vilela, né? É muito interessante essa pergunta, né? Ele assistiu o meu vídeo sobre fosfato, né? E ele pergunta se o bocashi mais o fosfato já é o suficiente. Posso substituir esses dois materiais pelo NPK? Rodrigo, pode sim, tá certo? No caso do bocashi, né, dependendo do bocashi que você utilize, o nosso bocashi, ela já tem o fosfato, tá certo? Então, você pode utilizar o bocashi com fosfato que não vai interferir negativamente nos micro-organismos, né, no crescimento dos micro-organismos, tá certo? E o caso do bocashi, Rodrigo, tá? Eu estou fazendo um vídeo agora sobre o bocashi, até de confecção. Se você puder assistir esses vídeos, né, seria interessante, ok? No caso do bocashi, elas têm alto índice de nitrogênio, tá? E de potássio, ok? Porque elas são produzidas à base de farelos que têm esses materiais. Então, tá? Quando você está aplicando o bocashi, na verdade, se você já está aplicando um NPK, tá certo? Em quantidades bem satisfatórios, tá certo? Eu vou falar sobre isso, né? Tá? Nesses vídeos, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos, tá certo? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo, que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo do fungus guinates, tá certo? A quarta pergunta encaminhada pela Marisete, né? Ela me pergunta o que fazer com as flores, né, do nirá que está secando. Para quem não conhece o que seja o nirá, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Um vídeo que eu falo do nirá, tá? Existem vários vídeos que eu falo do nirá, tá certo? Que é um condimento muito interessante, muito importante você ter em casa, né? Ela também, eu considero ela como um certo repelente de pragas, né? Você pode, se elas estiverem já secas, pode coletar semente, tá certo? Você não precisa plantar em seguida essas sementes, não. Você pode armazenar, tá certo? O que você poderia fazer, né? Colete essas sementes, deixa secar bem, tá? Coloca num zapzinho, um zap, e coloque na geladeira, tá certo? Não no congelador. Coloca na geladeira e quando você tiver um tempo, tá? Você planta, ok? Você vai conseguir germinar esses nirá sem problema nenhum, tá certo? Agora, não pode armazenar por muito tempo, né? Se deixar 2, 3, 4 anos, essas sementes acabam perdendo o vigor, tá certo? Mas por 1, 2 meses, 3 meses, você pode armazenar, tá certo? Plantar, que elas vão germinar sem problema nenhum, tá certo? Quinta pergunta, né, encaminhado pela Floricultura Tolentini, né? Obrigado vocês que sempre estão assistindo a gente, né?
eles perguntam o que fazer com a fibra maior do coco, né? O pó eles utilizam, tá certo? A fibra maior, né, que o pessoal chama de fibra longa, eu chamo de fiapo, né? Você pode utilizar assim como substrato ou parte do substrato. Ela é um pouco mais difícil de trabalhar, até no manejo, né? Mas eu já postei um vídeo aqui, tá certo? Falando dessa fibra mais longa desse material. Eu já utilizo já há 10 anos no cultivo de orquídeas, tá certo? Então daria sim para você utilizar em outras culturas, digamos assim, que, digamos assim, exigem menor retenção de capacidade de água, tá certo? Então, não jogue fora, nem queime, não, tá? Esse material você pode processar e utilizar desse formato, tá certo? O único cuidado, não somente com o pó, com a fibra também, é que você tem que fazer um processamento, né, da lavagem, tá? Eu já falei várias vezes, né? Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho sobre as fibras de coco, tá certo? Então existe um processamento bem simples, rústico, que é a própria lavagem, e depois disso você pode utilizar, né, muito cuidado com relação ao manejo, tá? Essas fibras mais longas, elas retêm menos água, ok? Então você precisa de repente fazer aumentar a frequência de rega para essas plantas com esse material, tá certo? Assista os vídeos, né, sobre esses substratos, que vai ser bem interessante para você, tá bom? Bom, vocês viram, né, que são perguntas cada vez mais interessantes, bem técnicas, tá certo? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão começando a cultivar planta, eu acho bem interessante, tá certo? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma sugestão, mande pra gente aqui, tá certo? Todas as perguntas, todas as respostas são respondidas. Não no mesmo dia, mas a gente responde, tá? Até no máximo 10 a 15 dias, tá certo? Porque eu sou o único que estou trabalhando aqui nesse vídeo, tá certo? Mas encaminhe, tá? Enviem as suas perguntas, as suas sugestões, isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente destina uma pequena parcela do vídeo para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis, comandada pelos irmãos franciscanos. Eles ajudam muitas pessoas, não somente aqui no estado do Ceará, mas na América Latina toda, tá? Pessoas pessoas em situações extremamente vulneráveis, né? Acolhendo, tá? Para a casa de repouso deles, tá certo? Se você puder doar com alimentos, né? Roupas, fraldas geriátricas, tudo que for possível seria bem interessante. Ajude você também. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante, você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? Que com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?